Olá, muita paz. Que Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. Dando sequência nas nossas conversas fraternas, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do livro Caminhos, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel se baseia ou tem como referência o que é a carne. E, para o nosso entendimento, a carne é um composto de fluido condensado, conjunto de células passivas. Para simplificar um pouco mais, tecido muscular dos animais, inclusive do homem. Com certeza, Emmanuel teve a referência do Evangelho de Jesus. E as suas palavras também talvez seja pelos mesmo motivo que quando Jesus, lá na sua conversa com Nicodemos, pela dúvida de Nicodemos, pelo não entendimento de Nicodemos, Jesus teve essa conversa sobre o que é carne e o que é espírito. Então, Emmanuel, com certeza, se referenciou a isso e os motivos praticamente os mesmos. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 6 do Novo Testamento, Jesus, naquela conversa com Nicodemos sobre o nascer de novo, no item 6, no versículo 6, Jesus diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está em João, capítulo 3, versículo 6. Depois de algum tempo, aí Paulo se refere aos mesmos assuntos sobre a carne e o Espírito. A carta de Paulo aos Gálatas, na comunidade dos Gálatas, numa das passagens de Paulo, ele percebeu que a comunidade estava se perdendo, se estava desviando dos objetivos traçados pelo Evangelho de Jesus, no qual ele tinha implantado. Então ele, percebendo isso, e vendo que aquela comunidade estava se perdendo no erro, do vício, de todo o caminho errado, Paulo se refere também ao mesmo assunto que Jesus disse para Nicodemos. Ele disse: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Está lá em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 25. Depois de muito tempo, aí chegamos em Emmanuel. E, como referência ou como introdução do capítulo, ele diz mais ou menos isso, ou diz isso. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Se nós colocarmos as questões de Jesus, de Paulo e de Emmanuel, as causas são as mesmas. É a dúvida daquilo que se cabe ao espírito e daquilo que se cabe à carne. Muito bem. Passado todo esse tempo, nós estamos já há 2021 anos, né, depois de Cristo, ainda nós temos dificuldade de entendimento de quando encarnado, das consequências que são atribuições nossa como espírito e nossa como carne, como o corpo físico. Nós temos essa dificuldade. Nós muitas vezes atribuímos ao nosso corpo físico, a nós fisicamente, dos nossos erros e tudo que nós fazemos de errado, das nossas quedas, nossa falta de moralidade, enfim, tudo aquilo que
acaba prejudicando a caminhada do espírito. A responsabilidade sempre é do espírito. Nós precisamos, depois de algum tempo na nossa caminhada, escola de aprendiz do Evangelho, trabalhos e uma infinidade de leituras, nós temos que ter esse discernimento. O que é da carne e o que é do espírito. A carne nada mais é do que o corpo físico utilizado pelo espírito para a sua missão, a sua conquista, a sua melhora espiritual nas encarnações. O corpo físico fica para trás, o espírito continua. É como se nós tivéssemos como comparação, se nós temos o nosso carro, e nós saímos com o nosso carro e fazemos vários erros. Atropelamos, damos fechadas nos nossos irmãos, enfim. A culpa não é do carro. A culpa é do motorista, é de quem está dirigindo. É a mesma coisa isso que nós estamos como referência no capítulo 13 do livro Caminhos, Verdade e Vida, do Novo Testamento, tanto na conversa de Jesus com Nicodemos, como de Paulo com os Gálatas, querendo explicar que a parte de carne, a parte física, não tem responsabilidade pelos atos cometidos. Então, para nós, precisamos compreender isso, fazer essa separação. O que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. Muito bem. E nesse nosso caminhar, nas nossas encarnações, hoje nós estamos numa encarnação que nós começamos a despertar isso. Tantos irmãos que já passaram antes e deixaram um trabalho para o nosso bem, como a Escola de Aprendiz do Evangelho, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, tudo isso foi deixado por espíritos que passaram por experiência e acabaram deixando esse legado para que nós possamos aproveitar para a nossa evolução espiritual. E como fazer isso? Hoje nós não podemos negar mais que não temos mais oportunidade, não tem mais caminho a seguir, não temos como fazer isso. A facilidade hoje é grande, de todas as maneiras. Nós temos a parte de computadores, nós temos a parte de escolas, nós temos os encontros espirituais, os encontros das escolas, a Escola de Aprendiz do Evangelho, novamente, que é uma ferramenta para essa nossa melhora espiritual, essa nossa transformação moral, espiritual, nessa nossa encarnação. Ou nós aproveitamos isso, ou nós vamos deixar isso para depois, nas próximas encarnações. É como se nós assinássemos um boleto, vamos dizer assim, para simplificar, sem data. Um dia ele chega de volta, nos cobrando. É assim que pode acontecer para nós. Tudo que nós fazemos de errado, uma hora chega e nós precisamos acertar essa diferença, o que nós cometemos. Ou nós fazemos essa melhora para que nós possamos, nas próximas encarnações, ter menos problema, ou nós vamos continuar sofrendo, padecendo e fazendo com que aqueles que estão à nossa volta também sofram, principalmente os familiares. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Escola de Aprendiz do Evangelho, os trabalhos espirituais, amar o nosso próximo como a nós mesmos, os ensinamentos de Jesus, enfim, tudo aquilo que nós fazemos de bom e podemos fazer de bom nessa nossa encarnação, são débitos que não vão ser passados para a próxima encarnação. E nós, com certeza, teremos encarnações mais suaves, onde nós podemos até buscar novos aprendizados e pagar esses débitos com mais facilidade, com mais compreensão. Então,
Nós não podemos atribuir os nossos erros à nossa carne, ao nosso físico. O nosso físico é apenas a casa do espírito. Quem dirige o corpo físico é o espírito. E o espírito que é responsável. Nós, espírito, que somos responsáveis por esses acontecimentos, esses erros e tudo o que acontece na nossa vida. Prestamos atenção nessa nossa encarnação e vamos procurar, através da reforma interior e tudo aquilo que nós já recebemos de ensinamento, para que nós possamos purificar esse espírito, melhorar nossas condições, para nos tornar melhores nas próximas e até nessa mesmo, e para que nós terminamos a nossa jornada com mais facilidade. Eu acredito que todos nós que já tivemos e passamos pelas escolas de aprendiz do Evangelho, já tivemos uma melhora e uma consciência do que nós podemos fazer e não fazer. E assim nós agradecemos por esta oportunidade de Emmanuel, de João, de Paulo, que nos orienta e nos faz crescer como espírito para nos tornarmos melhor. Muita paz a todos, que Jesus esteja conosco, continua conosco, agora e sempre. Graças a Deus.